Na vastidão da história de Israel, encontramos figuras poderosas e histórias repletas de fé, coragem e sacrifício. Entre essas figuras, destaca-se Isaías, um profeta cujo nome ecoa através dos tempos. Isaías não era um homem comum. Ele era um mensageiro de Deus, chamado para entregar palavras de orientação, aviso e esperança ao povo de Israel. Isaías nasceu em uma época turbulenta, onde os reinos estavam constantemente em guerra e a fé do povo era frequentemente posta à prova. Desde jovem, Isaías sentiu um chamado profundo e irresistível para servir a Deus, e esse chamado moldou sua vida de maneira irrevogável. Ele era conhecido por sua integridade, sabedoria e, acima de tudo, sua devoção inabalável ao Senhor. Como profeta, Isaías teve acesso aos reis e aos poderosos, aconselhando-os em tempos de crise e os alertando sobre as consequências de seus pecados. Sua voz era uma luz em meio à escuridão, guiando o povo de Israel para mais perto de Deus, mesmo quando suas palavras eram difíceis de ouvir. Ele não temia falar a verdade, não importava o quão impopular ela fosse. Isaías profetizou durante os reinados de vários reis de Judá, incluindo Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Cada reinado trouxe seus próprios desafios, e Isaías esteve lá, fielmente transmitindo as mensagens divinas que recebia. Ele era uma rocha firme em tempos de incerteza, um farol de esperança em momentos de desespero. Porém, seu maior desafio ainda estava por vir. A história de Isaías está prestes a se entrelaçar de maneira fatal com a de um dos reis mais infames de Israel, Manassés. E é aqui que a jornada do profeta toma um rumo sombrio e trágico. Uma jornada que testará sua fé e coragem como nunca antes. Continue conosco enquanto desvendamos essa narrativa poderosa e inspiradora, explorando os altos e baixos da vida de Isaías e seu confronto inevitável com o rei Manassés. O reinado de Manassés marcou um dos períodos mais sômbrios da história de Israel. Manassés, filho do piedoso rei Ezequias, surpreendeu a todos ao desviar-se completamente do caminho justo de seu pai. Ele não só abandonou a fé em Deus, mas também mergulhou Israel em uma espiral de idolatria e perversidade. Sob seu governo, altares pagãos foram erguidos em todo o reino, e práticas abomináveis como sacrifícios humanos tornaram-se comuns. Isaías não pôde ficar em silêncio. Ele viu o sofrimento de seu povo e a ofensa a Deus que essas práticas representavam. O profeta, em sua coragem inabalável, continuou a proclamar as palavras de Deus, denunciando os atos de Manassés e exortando o povo a se arrepender e voltar para o caminho da justiça. Isaías sabia dos riscos que corria ao confrontar um rei tão poderoso e tirânico. Manassés, no auge de sua rebeldia, não aceitava a oposição. Para ele, a voz de Isaías era uma ameaça à sua autoridade e ao seu desejo de transformar Israel em um reino que refletisse seus próprios desejos e não os de Deus. As advertências de Isaías caíram em ouvidos surdos, e seu apelo ao arrependimento foi recebido com hostilidade crescente. Mas o profeta, fiel à sua missão divina, persistiu. Ele não podia desviar o olhar do sofrimento e da injustiça que assolavam sua terra. Ele sabia que sua voz era necessária, mesmo que isso significasse enfrentar o perigo mortal. A tensão entre Isaías e Manassés aumentava a cada dia. O profeta sabia que estava caminhando em terreno perigoso, mas sua fé em Deus o sustentava. Ele acreditava que, independentemente do que acontecesse, ele estava cumprindo a vontade divina. Cada dia era uma nova batalha, e Isaías estava determinado a lutar até o fim, com coragem e convicção. Agora, o palco está preparado para um confronto épico entre a voz da justiça e a tirania. O destino de Isaías está pendurado por um fio, e o reino de Israel aguarda com expectativa os próximos eventos que definirão seu futuro. O ambiente em Jerusalém estava cada vez mais carregado de tensão. A voz de Isaías, sempre presente, ecoava nas ruas, nos mercados e até nos palácios. As palavras do profeta, cheias de verdade e convicção, começaram a incomodar não apenas Manassés, mas também aqueles que se beneficiavam de sua liderança corrupta. Conselheiros do rei, sacerdotes dos altares pagãos e nobres que apoiavam o regime opressor, viam em Isaías uma ameaça constante. Manassés, furioso, decidiu que não podia mais tolerar a ousadia do profeta. Em um ato de desespero e maldade, ele convocou seu conselho mais próximo. Isaías deve ser silenciado, declarou o rei com um tom sombrio. Seus conselheiros, temerosos de perder seus privilégios, concordaram imediatamente. A decisão estava tomada. Isaías seria eliminado. A notícia do decreto real se espalhou rapidamente. Os seguidores de Isaías, assim como os cidadãos comuns que ainda guardavam um resquício de fé e justiça, ficaram abalados.
Havia um clima de medo, mas também de admiração pela coragem do profeta que, sabendo de seu destino, continuava a pregar a verdade. Isaías não se escondeu. Ele sabia que o fim estava próximo, mas em vez de fugir, ele intensificou suas mensagens. Suas palavras tornaram-se ainda mais poderosas, mais urgentes. Ele alertava sobre a destruição iminente de Jerusalém se o povo não se arrependesse. Ele falava de esperança, de um futuro redentor, mas também da necessidade de justiça e obediência a Deus. Finalmente, os soldados de Manassés chegaram para prender Isaías. A captura do profeta foi rápida e sem resistência. Os homens de Jerusalém, muitos dos quais haviam sido tocados pelas palavras de Isaías, assistiram em silêncio enquanto ele era levado. O profeta foi conduzido ao palácio, onde Manassés o aguardava, decidido a acabar com aquela voz incômoda de uma vez por todas. Manassés olhou para Isaías com desdém. "Você ousou desafiar a autoridade do rei e perturbou a paz de meu reino", disse ele. Isaías, com serenidade, respondeu: "Não foi você quem me chamou para esta missão, mas o Senhor. E a verdade não pode ser silenciada." As palavras do profeta não fizeram nada além de aumentar a ira de Manassés. Em um ato de crueldade, o rei ordenou que Isaías fosse brutalmente executado. A cena foi horrível, um ato de tirania que fez tremer até os corações mais endurecidos. E assim, diante do olhar impotente de Israel, o profeta foi morto. De acordo com a tradição judaica e algumas fontes cristãs, o profeta Isaías teria sido martirizado durante o reinado do rei Manassés de Judá. A tradição mais conhecida é a que Isaías foi cerrado ao meio. Essa história é encontrada principalmente em textos apócrifos e na tradição rabínica. Um desses textos é o Martírio de Isaías, um apócrifo cristão que descreve a perseguição e o martírio de Isaías. Segundo essa tradição, Isaías foi cerrado ao meio com uma serra de madeira por ordens do rei Manassés, devido à sua oposição às práticas idólatras do rei e à sua pregação contra a corrupção e a injustiça em Judá. Mas a morte de Isaías não trouxe a paz que Manassés desejava. Ao contrário, ela plantou uma semente de resistência e reflexão entre os israelitas. O sacrifício do profeta não foi em vão, pois suas palavras continuaram a ecoar, desafiando o silêncio e a injustiça. Isaías se tornou um símbolo de fé inabalável e coragem. Sua história, apesar de trágica, tornou-se um legado de esperança e uma inspiração para todos os que anseiam por justiça e verdade. E Israel, a testemunha silenciosa, guardou para sempre a memória daquele que ousou levantar a voz contra a tirania. Os dias seguintes à execução de Isaías foram marcados por um silêncio pesado e um sentimento de perda que pairava sobre Jerusalém. O povo, ainda atordoado pelo evento brutal, tentava encontrar sentido em meio ao caos. Manassés acreditava ter eliminado uma ameaça, mas na verdade, ele havia acendido uma chama de resistência e reflexão. Entre os cidadãos, pequenos grupos começaram a se reunir secretamente para falar sobre as mensagens de Isaías. Eles compartilhavam suas lembranças das palavras do profeta, suas profecias e suas exortações. O sacrifício de Isaías tornou-se um ponto de união para aqueles que ansiavam por um retorno à justiça e à verdadeira fé em Deus. Entre esses grupos, havia um homem chamado Micaías, um jovem escriba que havia sido profundamente influenciado pelos ensinamentos de Isaías. Ele decidiu que não deixaria a memória do profeta se apagar. Micaías começou a escrever, reunindo as profecias e ensinamentos de Isaías em rolos de pergaminho. Enquanto isso, no palácio, Manassés enfrentava seus próprios demônios. A execução de Isaías não trouxe a paz que ele esperava. O rei começou a ter pesadelos, visões perturbadoras do profeta e de um futuro de desolação para Jerusalém. As palavras de Isaías continuavam a assombrá-lo, ressoando em sua mente como uma acusação constante. A resistência silenciosa entre os israelitas crescia. O povo começou a perceber que, apesar da brutalidade de Manassés, a verdade não poderia ser silenciada. A coragem de Isaías inspirou muitos a questionar a autoridade do rei e a procurar um caminho de retidão. Pequenos atos de desobediência civil começaram a emergir, e a resistência ganhava força a cada dia. Micaías, com seus escritos, tornou-se uma figura central nessa resistência. Ele compartilhava os pergaminhos com outros líderes comunitários, que por sua vez os distribuíam entre o povo. As palavras de Isaías, agora preservadas e disseminadas, continuavam a guiar e a inspirar. A memória do profeta era uma lembrança constante de que a justiça e a fé podiam prevalecer mesmo em tempos de escuridão. E assim,
Mesmo diante da tirania de Manassés, o espírito de Isaías permaneceu vivo em Jerusalém. A resistência contra Manassés continuou a crescer, impulsionada pelo espírito indomável que Isaías havia deixado para trás. À medida que as palavras do profeta se espalhavam, mais pessoas se uniam à causa, buscando justiça e verdade em meio à opressão. No coração de Jerusalém, um pequeno grupo de líderes comunitários, liderados por Micaías, começou a planejar ações mais coordenadas. Eles sabiam que enfrentar o rei diretamente seria um suicídio, mas acreditavam que pequenas ações poderiam minar a confiança de Manassés e fortalecer a resistência. Eles começaram a realizar reuniões secretas, discutindo estratégias para disseminar as palavras de Isaías e encorajar o povo a manter sua fé. Eles escreviam suas palavras em pedaços de pergaminho e os deixavam em locais públicos, onde o povo pudesse encontrá-los. O impacto dessas ações começou a ser sentido. O povo, encorajado pela resistência, começou a expressar sua insatisfação de maneira mais aberta. Pequenos atos de desobediência civil se tornaram mais frequentes, e o medo que Manassés havia instaurado começou a diminuir. O rei, percebendo que não havia conseguido silenciar a verdade, tornou-se cada vez mais paranoico e agressivo. Manassés, mesmo após ter cometido tantas atrocidades, enfrentou um destino inesperado. A Bíblia nos conta que o rei da Síria invadiu Jerusalém e capturou Manassés. Com ganchos e correntes, ele foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Nesse cativeiro, em meio à dor e à humilhação, Manassés finalmente se arrependeu de seus pecados. Ele orou fervorosamente ao Senhor, reconhecendo suas transgressões e implorando por misericórdia. E, surpreendentemente, Deus ouviu o clamor de Manassés. Sua oração foi atendida e ele foi libertado, retornando a Jerusalém para reinar novamente. Porém, desta vez, como um homem mudado, dedicado a restaurar a fé em Deus entre seu povo. Ele removeu os ídolos pagãos e ordenou que o povo de Judá adorasse o Senhor, o Deus de Israel. O arrependimento e a transformação de Manassés nos mostram que, mesmo nos momentos mais sômbrios, a misericórdia de Deus pode trazer redenção. A história de Isaías, com seu sacrifício e fé inabalável, permanece um poderoso testemunho de justiça e verdade, enquanto a transformação de Manassés nos lembra que a graça divina é sempre possível. Se você gostou dessa história emocionante, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores. E não deixe de assistir nosso vídeo sobre Noé, onde exploramos outra jornada de fé e resiliência. Obrigado por nos acompanhar.